você está assistindo ao programa TV Uniceub. Hoje vamos falar de viagens, esporte e muito mais. No estúdio Uniceub, o professor Henrique Moreira entrevista o sociólogo Rogério Juliano sobre suas pesquisas na Índia. Vamos mostrar a viagem dos alunos do curso de administração a grandes fábricas de São Paulo. E para fechar, uma reportagem especial sobre o novo time de basquete do Uniceub que estreia na Liga 2016. Hoje tem reportagens para todos os gostos, então não saia daí que a TV Uniceub está começando agora. Nesta semana fomos à cidade de Planaltina com uma turma de alunos do curso de História. A ideia era mostrar aos alunos uma das escolas rurais mais antigas do DF, além de apontar os desafios da educação num cenário diferente, que pode inclusive vir a ser local de trabalho desses futuros professores. O Centro Educacional Várzea tem um significado especial para Brasília, no sentido de que tem um ensino de qualidade da escola do campo também para os alunos que estão aqui. Porque muitas vezes a gente tem um pensamento que as escolas urbanas são escolas melhores que as escolas rurais. Todas as escolas têm o mesmo poder de ensino e aqui eu acho que é até melhor, porque é uma comunidade mais presente, uma comunidade mais prestativa. A dificuldade da educação hoje em dia é a falta da família na escola. E no meio rural a gente tem como trazê-los mais próximos da gente. Aqui ainda tem aquele respeito pelo professor, coisa que está se desgastando no meio da cidade. E aqui a gente tem toda essa liberdade, tanto com os alunos quanto com os pais. E isso é o que dá gosto, é o que dá amor ainda de trabalhar com a educação, muito mais aqui no Centro Educacional Várzea. Uma escola como essa, por sua localidade, pela história que ela tem, né? Uma escola que está completando 50 anos, ajuda a gente a compreender que a história de Brasília pode ser contada de uma outra maneira. Que a gente pode contar uma história não a partir desse ideal de modernidade, de progresso, mas a partir da perspectiva das tradições, daquele universo que é o universo camponês, do universo dos migrantes, porque a gente não tem também só sujeitos que tenham nascido nessa localidade, mas a gente tem pessoas que migraram também, só que ao invés de irem para as cidades, né, para os contextos urbanos, vieram para essas localidades rurais. Algo que a gente sempre diz em sala de aula, que não existe professor que não seja também pesquisador. Então eu entendo que esse é um exercício, sobretudo de sensibilização dos estudantes para a pesquisa. Mas uma coisa que eu aprendi foi a confirmação de que a essência das pessoas do campo, ela permanece. Uma conversa sentado no chão com os meninos, eles se soltam muito rápido, contam histórias, contam aventuras de caçadores, de cachorro. E uma coisa que me surpreendeu muito foi a biblioteca. A bibliotecária Vera falou que ela empresta aproximadamente 200 livros por dia para as crianças, porque felizmente eles não têm atração em casa de televisão, de cinema, de shopping, então eles levam livro para casa para ler. Essa ligação familiar quase entre professor e aluno, entre diretor e professor, aluno, toda essa conjuntura escolar e esse ambiente fomenta um processo educacional muito melhor do que eu tive nas escolas de ensino urbano, Que tem muito incentivo, tem muita participação da família dentro da escola, atividades com os pais e os alunos. Isso realmente é uma motivação, acho que para o professor, qualquer pessoa da área de educação, trabalhar, ter toda essa interação de aluno e família. O professor tendo criatividade e tendo toda uma estrutura e essa liberdade que a escola do campo oferece, eu acho que seria um dos professores mais felizes, dos educacionais, assim, educadores, na verdade, mais felizes com aquilo que você faz, e não um currículo onde você tem que seguir sempre um currículo que fica obrigando você a estar sempre naquela linha. Então me vejo sim dando aula aqui. Se a origem dos desequilíbrios está no excesso de toxinas, a solução está em desintoxicar, modificando hábitos alimentares e estilos de vida. Menos toxinas, mais nutrientes. Menos correria, mais atividade física. Menos estresse, mais respiração. Menos computador, mais e melhores horas de sono. Menos concreto, mais natureza.
Quando é que você começa a perceber que através da leitura você pode viajar mais, pode conhecer outros lugares? Minha primeira recordação disso, assim, de pegar um livro e ir para outro planeta, foi com a coleção da Agatha Christie, né? Os livros de mistério dela. Eu devia ter, sei lá, uns 12 para 13 anos e eu lembro que eu lia um atrás do outro. A minha mãe tinha uma coleção de quando ela era criança ou adolescente, não sei, e eu descobri isso. Então, os livros de mistério foram acho que minha porta de entrada para a leitura mesmo. Mais tarde você entra para o jornalismo e aí como é que segue a sua carreira profissional? Eu fiz jornalismo, trabalhei com jornalismo por um período, mas depois eu achei que eu não queria só ouvir as histórias, eu queria que o jornalista ouve e conta as histórias. Eu queria ajudar a transformar as histórias um pouco. E eu acabei indo para nutrição, né? Mas meu trabalho de nutrição tem isso, eu ouço e eu tento levar um pouquinho mais de qualidade de vida, de saúde para aquela pessoa, mas muito aproveitando aquela história que eu ouvi, nunca desconectando do hábito, do passado, da vivência daquela pessoa. Isso para mim é muito importante, eu acho que é um legado que eu trago do jornalismo. Quando é que você resolve tomar essa atitude de escrever um livro, de fazer a diferença na vida das pessoas? Eu trabalhava em consultório, dava palestras num spa e eu fui juntando o conhecimento que eu adquiri em diversas linhas que eu estudei. E as pessoas me perguntavam mais nas palestras, né? Mas onde é que eu acho esse conteúdo que você está falando aqui na palestra? Eu falei, não tem um livro só. Eu estudo medicina chinesa, eu estudo alimentação viva, eu estudo naturopatia, eu estudo vegetarianismo, não tem isso pronto em nenhum lugar. Aí eu resolvi fazer o meu livro. O meu livro se chama Você é o que você não come, né? Porque, como você falou, a gente vive na linha, eu sou vegano, eu sou crudívoro, eu sou Ayurveda. E, na realidade, se a gente for pegar o denominador comum que tem entre todas essas linhas de alimentação, é você não usar produtos industrializados, produtos processados, né? Por isso que quando eu digo você é o que você não come, se você deixar de lado esse tipo de alimento, independente da linha que você siga, você tem um ganho de qualidade de vida absurdo, né? Independente da linha que você escolha. Você tem um livro para indicar? O que eu estou lendo agora, eu trouxe a minha cola aqui, se chama O Processo Social e o Processo de Desenvolvimento, mas a parte do título que eu gosto é essa, Artistas do Invisível. E o que eu estou achando muito legal desse livro é que ele está me trazendo um novo olhar sobre a nossa integração com a natureza, né? Eu já passei pela minha fase de mudar minha relação com a comida, né? De entender o alimento como um elemento de saúde e de prazer, eu consigo aliar essas duas coisas. E agora eu estou olhando uma coisa um pouco mais ampla. Esse livro está me trazendo esse novo olhar de nós, seres humanos, como parte integrante da natureza e não como algo destacado nela. Maíra, muito obrigado pela sua presença aqui no Sofá Amarelo. Eu que agradeço. No próximo bloco, o sociólogo Rogério Juliano fala sobre sua viagem à Índia e em São Paulo fomos acompanhar uma turma do curso de administração em visita a algumas das maiores e melhores empresas do país. Não saia daí, a gente volta num minuto. Uma turma de alunos do curso de administração viajou para São Paulo. O objetivo era visitar algumas das maiores e mais sérias empresas do país para aprender de perto sobre suas dinâmicas de trabalho. Uma aula especial, tão completa e tão de pertinho que deixou os alunos com um gostinho de quero mais. Eu acho que o aspecto mais legal dessas visitas técnicas é você poder ver na prática o que os professores explicam em sala de aula. Desde a primeira vez que eu fiz uma visita técnica pelo CEUB, eu consegui ter uma visão geral do que realmente acontece e como, por exemplo, estoque, manutenção de estoque, custo variável, custo fixo funcionam na prática. A linha de produção é única, né? Se você for numa outra fábrica, você vai ver que é uma linha de produção diferente, cada um tem a sua. Por isso a gente tem também essa preocupação de ninguém poder entrar com uma câmera fotográfica, uma máquina digital, um celular que possa registrar uma foto ou qualquer coisa desse tipo.
como realmente é a produção, como é o cotidiano e a conduta dentro de uma empresa, principalmente uma alimentícia como a nossa, onde a gente tem vários cuidados com o meio ambiente, higiene, saúde e várias outras coisas aí. A parte de logística, eu achei muito interessante porque tem um lugar específico para cada coisa. Tem um lugar que chega o material, tem um lugar que entra, tem um lugar que é produzido, tem um funcionário treinado para cada área, tem um quadro que mostra lá a meta, se ele chegou, se ele não chegou, como é que tá. Tem a parte separada das, por exemplo, a data que chega, a data que sai, onde está cada parte do processo. As pessoas hoje que estão ingressando no mercado de trabalho, muitas vezes ela não tem noção ou conhecimento do que eu quero ser quando eu crescer, né? Então, quando essa pessoa ela entra aqui dentro, tem pessoas de administração, tem pessoas que estão fazendo curso de logística, tem pessoa que nem sabe o que quer ser, né? Então, aqui a gente pode dar sempre uma referência. E um conceito que a gente passa para elas é assim: hoje vocês visitam uma empresa e olham as pessoas trabalhando. No futuro, você vai trabalhar e as pessoas vão visitar você. A gente veio para São Bernardo do Campo conhecer a fábrica da Scania, que é uma empresa que fabrica e monta caminhões aqui em São Paulo. A gente pôde linkar o que a gente vê em sala na matéria de gestão de pessoas, com o processo de recrutamento de RH, com logística e produção, com o que a gente viu em sala de aula, aqui na montagem dos caminhões, e tudo isso, e como tudo funciona dentro de uma empresa grande. A visita termina com o test drive, que é na verdade é o grande finale, que todo mundo tem o prazer, tem a experiência de entrar num caminhão ou então estar ao lado, mas dirigir um caminhão e estar ao lado de uma pessoa que está dirigindo. Então, isso encanta as pessoas, porque muitas pessoas nem chegam perto de um caminhão. E aqui a gente dá essa oportunidade para aqueles que têm uma habilitação. Um estudante, na carreira dele, o futuro, o que ele quer e o que ele não quer, pode ser decidido aí. TV Uniceub recebe o professor Rogério Juliano, professor de Sociologia, doutor em Sociologia pela UNB, professor da pós-graduação e da graduação no Uniceub. Rogério fez uma pesquisa na Índia em que ele estudou as questões relacionadas à pobreza, à desigualdade e às metas do milênio estabelecidas pela ONU. Rogério, é um prazer tê-lo conosco. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Rogério, por que a Índia? Por que você foi buscar informações numa cultura e num país tão diferente do nosso? Henrique, está acontecendo uma coisa no mundo hoje que é um fenômeno muito interessante. A gente tem visto os países do que a gente chama de sul global num diálogo cada vez mais intenso. A gente tem trocado experiências entre nós, países como o Brasil, Índia, África do Sul, soluções para os problemas que nós todos temos, problemas como a pobreza, por exemplo. E a Índia e o Brasil têm uma parceria, uma troca de conhecimentos nas políticas públicas de combate à pobreza. E eu fui lá um pouco acompanhar como é que essa troca estava acontecendo e a implementação de políticas que foram formuladas aqui no Brasil e que estão sendo implementadas lá na Índia. A experiência nossa servindo de modelo para o governo indiano, então. Exatamente, ou seja, algumas políticas de sucesso que acontecem em outros países do sul global, que têm experiências de sociedade parecidas com as nossas, nós temos intercambiado essas experiências. Uma delas, no caso o Bolsa Família, né, que é uma política de transferência de renda, está sendo implementado hoje na Índia por conta do sucesso que teve aqui no Brasil. Então, eu fui lá acompanhar um pouco essa implementação. E o que você viu lá de interessante? E aí nós vamos mostrar, a produção vai mostrar até algumas fotos, alguns vídeos que o Rogério fez e trouxe para nós. Enquanto o Rogério vai falando, nós vamos assistindo aqui também, vendo aqui as fotos que ele trouxe. Mas o que você viu de interessante lá, Rogério? Tirando o turismo, né? Exatamente. Olha, Henrique, são sociedades muito diferentes, né? Ou seja, culturalmente falando, em termos de história, de trajetória.
A sociedade indiana tem diferentes religiões. 5.000 anos de história. 5.000 anos de história. Apesar da Índia, uma coisa curiosa é que a Índia é um país relativamente recente, né? Já da década de 50, mais novo que o Brasil como formação, né, de um Estado nacional. Mas a cultura indiana é isso, né, milenar, e até hoje tem marcas nos costumes das pessoas. Você consegue identificar alguma semelhança que seja muito assim gritante entre a nossa realidade e a realidade indiana, tirando a pobreza, né? Porque a gente sabe que elas são parecidas. Olha, tem uma coisa muito interessante, o Brasil e a Índia têm um diálogo bastante antigo, né? Por conta da colonização portuguesa, que acontece no Brasil, mas tem regiões da Índia que também... Goa, né? Goa, por exemplo. Algumas das coisas que a gente come aqui no Brasil têm origem indiana, especialmente os temperos, algumas frutas como coco, manga, que são já nossas, né? A gente já introjetou, mas que são originárias de lá. E nós também já contribuímos para eles, porque a bebida que é tomada em Goa, por exemplo, que é chamada fenim, que é uma espécie de cachaça, é feita de caju, que, né, foi levado daqui para lá. Daqui para lá, exatamente. E nós trouxemos a manga e eles levaram o caju. Exato, uma importação e exportação aí de... E o que faz da Índia um sucesso nessa área de prestação de serviços em informática, a coisa do software, do telemarketing? Por que eles tiveram tanto sucesso nisso, Rogério? Olha, eu atribuo isso a 3 fatores. Um primeiro fator é o fato de que eles falam inglês, né? Ou seja, então isso facilita que os países onde tem a língua inglesa utilizem a mão de obra indiana. Um segundo fator é que a mão de obra realmente na Índia é muito barata, né? Então isso é uma coisa que facilita, é mais fácil você e mais barato contratar alguém na Índia do que alguém em um dos países desenvolvidos. E a última coisa é que esse polo de informática na Índia, na verdade, é uma parte da Índia, especialmente aquela região lá próxima de Mumbai, né, a antiga Bombaim, onde você realmente tem uma concentração... Lahore, aquela província de Lahore. Exato, ali onde você tem uma concentração de universidades, de empresas de tecnologia. Bom, Rogério, olha, foi muito bom fazer essa viagem, né, rápida, mas bastante interessante com você até a Índia. Rogério, muito obrigado por sua presença. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme tê-lo conosco. TV Uniceup volta na próxima semana com um novo convidado. Vamos discutir o que está em pauta no Brasil e no mundo. Até lá! E no próximo bloco, uma reportagem completíssima sobre a nova temporada do time de basquete do Uniceup, com entrevistas especiais com as estrelas do time Lucas Mariano, do Mogi, e Derek Ramos, da Seleção Brasileira. A gente volta num segundo, não saia daí! Eles já foram campeões nacionais, sul-americanos e agora estão de cara nova para a temporada 2016, que estreia em outubro. Da camisa ao mascote, quase tudo é novidade. O evento Brasília Basketball Weekend trouxe o time de basquete do Uniceup para bem pertinho dos fãs. É bastante tradicional quando você vai começar uma temporada que você faça uma apresentação oficial da equipe. E essa apresentação ela já teve vários formatos. Ela já foi feita dentro do Uniceup, ela já foi feita no ginásio da ACEB e agora a gente resolveu fazer num shopping para que pudesse atrair um pouco mais de gente, atrair o público, para que o público estivesse mais próximo do time. A expectativa da abertura sempre é boa, porque você está agregando ao mesmo evento de apresentação do time uma série de atrações, uma série de atividades. Tem Desafio das Estrelas, apresentação do mascote, cheerleaders. E o bacana desse evento é que o evento de apresentação ele deixa como legado mais 2 dias de atividades focadas em basquete, que é o esporte que a cidade abraçou com maior paixão. É o esporte que traz mais resultados para Brasília, tanto no cenário nacional quanto no cenário internacional. São 4 títulos brasileiros, 3 títulos sul-americanos, 1 título das Américas. Nenhum esporte em Brasília, na história recente, na história moderna aqui da cidade, trouxe tanto resultado. Então isso aí é uma satisfação para a gente está apresentando novos atletas que compõem o elenco dessa temporada. Isso tudo é muito bom. A
a diretoria conseguiu trabalhar muito bem no período de contratação. Nós somos rápidos, conseguimos contratar realmente os nomes que nós desejávamos. Então, nesse ponto eu estou bem satisfeito e acho que com muito trabalho, dedicando todo mundo, cada um dando o seu máximo todos os dias ali, eu acho que a gente tem tudo para fazer uma grande temporada e lutar por título. Nós temos hoje 5 novos jogadores, né? E alguns nomes importantes, né? Como o Lucas Mariano, que é um cara que veio do Mogi, uma peça importante no Mogi. Acreditou no nosso projeto, acreditou no nosso trabalho e decidiu encarar esse desafio. E além dos demais que vieram também, todos eles com certa experiência. Fábio Melo, que é experiência de NBA, Liga Universitária dos Estados Unidos. Então, como eu falei, nós escolhemos a dedo, conseguimos ser felizes, acertar essas contratações e eu acho que tem tudo para dar certo. Nós temos uma responsabilidade. A temporada passada, nós fomos bem. Nós fomos campeão sul-americano, disputamos, ficamos entre os 4 na Liga e quase chegamos entre os 4 da Liga das Américas. Então, eu acho que como a gente tem que andar para frente, como diz, a gente tem planejamento conseguir disputar as finais da NBB, chegar nas finais da Sul-Americana e chegar às finais da Liga das Américas. Primeiramente eu fui convocado para a seleção sul-americana, aí eu estava junto com eles, depois dele eu já ingressei junto com a seleção olímpica. Fui convidado a estar treinando com eles até um pouco antes deles irem para a Arena, né? Para a Arena Olímpica. Então foi realmente uma experiência muito boa, eu acho que agregou muito no meu basquete, me trouxe muita experiência. Assim, você está convivendo junto com um grupo dos melhores jogadores do Brasil e diversos jogadores que jogam fora do país, Europa, NBA. Então é realmente uma experiência muito grande, você aprende muito, você volta realmente muito diferente. É realmente muito prazerosa dos dois lados, né? Tanto treinando com a seleção brasileira, que é um dos ápices aí dos jogadores, é o sonho da maioria dos jogadores, então você tá no meio disso realmente é muito prazeroso. E da mesma forma poder fazer parte de um time como esse, numa cidade histórica como é essa, a história que tem no basquete realmente é muito bonita, então realmente isso daí é uma coisa muito boa e estou querendo aproveitar isso daí ao máximo. Bom, a partir de agora eu renovei por mais 2 anos, né, pela equipe, então sem dúvida nenhuma, assim como era nosso objetivo na temporada passada, que era ser campeão, essas próximas 2 temporadas aí não vai ser diferente disso, a gente vai em busca disso, o time que foi montado tem totais capacidade disso. E eu acredito muito que a gente vem numa crescente desde o ano passado e tem tudo para ser um excelente ano. Temporada passada eu estava atuando pelo Mogi das Cruzes e quando acabou o fim de temporada, né, conversei com o técnico Bruno, do CEUB, agora de Brasília, e a gente entrou num acordo, a gente conversou, a gente pensando na mesma... a gente teve os mesmos pensamentos, a gente teve de fazer uma temporada boa, eu e ele estava fazendo parte dos planos da equipe dessa nova temporada. E acabei acertando, acabei vindo para esse time faz o quê? 1 mês. E a gente tá treinando, se conhecendo mais, assim, né, dia a dia. Mas tá sendo bem bacana, tá sendo diferente, novo, e tá sendo... Acho que tem tudo para ser uma ótima temporada. A expectativa é que a gente faça um ótimo ano, né? Brasília veio defendendo um título que é a Liga Sul-Americana, então a gente tem que, acho que a gente vai fazer de tudo para nesse nosso primeiro campeonato a gente manter nosso comando, nossa vitória, né? Manter como campeões ainda, nós somos atuais campeões, a gente quer ser campeão de novo. E depois a gente pensa no NBB e também se a gente for campeão do Sul-Americano, Liga das Américas. Mas eu acho que tem tudo para ser um bom ano, acho que é um passo de cada vez, né? Pensamos agora no Sul-Americano, treinamos, focar no Sul-Americano, uma coisa de cada vez. Eu acho que assim a gente consegue ir longe. A
Acompanhe a TV Uniceub também nas redes sociais. Assista aos programas que você perdeu no nosso canal do YouTube. Veja as fotos e o material extra na fanpage no endereço www.facebook.com/TV Uniceub. Aproveite o domingo. Na semana que vem a gente se encontra novamente aqui na Band. Até lá!